Cissa, tem um dos e-mails, parece que eu vou até pegar aqui para o pessoal poder acompanhar com a gente, foi os tradutores de direita que colocou, que fala de como o vírus foi feito, né? Exato. Aquilo é realmente tipo a fórmula do vírus, né? Como o vírus foi produzido, ou foi uma pesquisa que eles fizeram acerca do vírus para saber como ele pode ser combatido? Olha, até onde eu sei, até onde eu entendi, porque eu li essa parte do e-mail também, e depois eu falei com uma amiga que é virologista para confirmar, aquilo é a fórmula do vírus, sim, é até perigoso eles terem soltado isso para o mundo, e aquilo lá assim, os e-mails anteriores, porque assim, a gente tem muita gente agora querendo tirar isso de contexto, principalmente o pessoal da Casa Branca, e dizer que não é bem assim, que ele não deu a fórmula, que não tem HIV, mas quando você põe no contexto de todos os outros e-mails, você vê que realmente ele sabia que aquilo que era a receita do vírus, sabia que tinha sido criado em laboratório, sabia que ele ia falar que, apesar de parecer que ele veio de um morcego, como eles queriam que parecesse, não veio de um morcego, porque você vê até pelo subject, pela parte lá de cima do assunto do e-mail, que é a criação de uma arma biológica. Então, isso foi uma coisa que é muito chocante. Por que eles estariam falando em arma biológica se fosse um e-mail que foi criado pela natureza? Não isso é estranho. Isso chamou atenção, porque aqui, ó, HIV, GFP, HIV, L, gente, eu não sei como falar isso, não sou cientista, LUC, aqui tá certinha a fórmula do vírus. Após uma incubação de 10 minutos a 25 graus, para que o vírus entre em atividade, ficou meio suspeita essa informação, né? Exatamente. E olha lá em cima o subject, porque eu só tenho aqui escrito em inglês. O subject é Coronavirus Bioweapon Production Method. É o método de produção de uma bioarma coronavírus. Aqui está escrito método de produção de arma biológica de coronavírus. É isso. É exatamente isso. Então, isso significa que o presidente Bolsonaro não está tão errado assim? Muito pelo contrário, ele está certíssimo, assim como o Trump estava certíssimo, porque ele falou a mesma coisa. E agora, gente, assim, eu acabei de receber mais de 3 mil e-mails. Esses e-mails que saíram na primeira leva não são todos os e-mails. Então, lógico que a mídia vai tentar desmascarar, que a Casa Branca vai tentar desmascarar. Até eu estava ouvindo agora, antes de vir para cá, a Jen Psaki, que é a porta-voz do Biden, e ela estava falando que o Fauci não vai a lugar nenhum, apesar do escândalo dos e-mails, que o presidente e o governo acham que o Fauci desempenhou um excelente papel em manter a pandemia sob controle e que então, quer dizer, isso é uma coisa absurda, porque ele não fez um excelente papel. Se ele tivesse feito um excelente papel, ele teria feito o que ele colocou lá em outros e-mails e teria feito o tratamento precoce como ele viu que dava resultado. Cícero, ele também falou do uso de máscaras, né? Que a princípio era desnecessário, depois manda o pessoal usar, e aí de repente aparece uma ligação com a China, e aí não, coloca a focinheira em todo mundo. Você pode explicar como é que foi a escalada disso? De não serve para nada, para colocar em todo mundo? Pois é, isso aconteceu aqui bastante no começo. Primeiro era, não coloque, porque não resolve, porque era um vírus, né? E vírus a gente sabe claramente que passa por aquilo ali. Você entra em qualquer hospital no departamento de virologia, tá todo mundo em completo isolamento. As roupas são, não tem uma frestinha para não entrar ar, porque se entrar o ar ali, o tamanho do vírus entra junto, né? Então,
Primeiro foi isso, depois, não vão, agora preciso usar. E aí o Fauci ainda chegou a falar há pouco tempo, há uns 2 meses, a usar 2 máscaras para proteger mesmo. Quer dizer, ele é um hipócrita. E o pior é que eu acho que eles no começo falaram, não vamos esperar a China aumentar a produção deles, e aí a gente fala para todo mundo, porque aí eles vão ter para quem vender. E foi mais ou menos o que aconteceu, porque aí eles começaram a falar das máscaras, só que eles não contavam, porque aqui também é diferente do Brasil, porque os estados têm mais autonomia. E o que aconteceu é que o estado da Dakota do Norte, a governadora de lá, Kristi Noem, falou: não, a gente não vai fechar e a gente não vai obrigar as pessoas a usarem máscaras. E o índice de contaminação de lá permaneceu muito baixo durante esse tempo todo. Então, Nova York, que as pessoas estavam usando, as pessoas começaram a apresentar problema respiratório também. Então, era uma faca de 2 gumes, e aí eles começaram a forçar as pessoas a usarem máscara, aí depois as pessoas começaram a reclamar demais, falando, peraí, mas se eu estou ao ar livre, por que eu preciso usar máscara? Então, ao ar livre, as pessoas pararam de usar, porque aqui também tem uma outra coisa, a gente pode usar de desobediência civil. É uma coisa que é muito aceita pela sociedade americana, eles tentam impor certas coisas e a gente fala, não, isso não é racional, não vou fazer e você não pode me prender por isso, porque não existe uma obrigação e a Constituição me garante o direito de ir e vir, de me expressar e tudo. Então, as pessoas se rebelaram contra isso. E aí, depois de um tempo, o governador do Texas resolveu abrir o estado também. O Texas é um estado muito maior do que a Dakota do Norte, e depois a Flórida seguiu o exemplo, mas o do Texas, o mais impressionante foi o seguinte, que o número de mortes chegou a cair a 0, mesmo com o Biden abrindo as fronteiras e entrando vários imigrantes ilegais contaminados, eles sim foram parar no hospital e criaram uma despesa enorme para o Estado, mas isso tudo foi fazendo com que as pessoas acordassem, se questionassem. Lógico que tem muita gente também falando, não, a gente não vou sair de casa, vou ficar com a focinheira na cara o tempo inteiro, vou botar 2, 3, mas aqui tem maluco para tudo, só que as liberdades individuais são respeitadas. Então, você via de tudo durante essa pandemia.